Olá para todos, bem-vindos de volta ao nosso curso de Teoria do Direito. Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula. Ela é a aula dedicada ao capítulo 1º da Teoria Pura do Direito de Kelsen, chamado Direito e Natureza. Como nós já vimos a primeira parte desse capítulo, que está no item A Pureza, e que fala sobre as pretensões da teoria pura do direito, que foi como nós encerramos a aula anterior, nós vamos agora ver os outros itens, as outras partes mais importantes do primeiro capítulo. E essas partes podem ser divididas em três. A caracterização da norma como um esquema de interpretação da conduta, a caracterização da norma como um enunciado de dever ser, e a caracterização do direito como uma ordem social normativa de coerção. Vamos ver cada uma dessas partes divididas em alguns itens correspondentes. Temos bastante conteúdo para ver, vamos começar desde logo. Primeira parte, a norma como esquema de interpretação da conduta. Kelsen começa esta parte fazendo uma distinção de que em cada fato jurídico relevante, cada fato que tem relevância para o direito, nós podemos distinguir dois elementos. Um, que é o fato natural, exterior, aquele que é sensorialmente perceptível, que é encadeado por nexos de causa e efeito, porque ele pertence ao mundo natural. Então, há o fato natural exterior, o fato que ocorre no mundo da natureza, o fato que é sensorialmente perceptível, o fato que é encadeado por nexos de causa e efeito. E, de outro lado, o outro componente é o sentido que o direito atribui a esse fato. Esse sentido é o sentido jurídico. Ele não é exterior, ele é interior. Ele não é sensível, ele não é sensorialmente perceptível, ele é inteligível, ele é conceitualmente inteligível, ele é passível de ser compreendido pelo intelecto, e ele não é encadeado por nexos de causa e efeito. Ele não é encadeado por causalidade, ele é encadeado por imputação. Né? O sentido jurídico não é produzido causalmente a partir de um fato natural. Ele é imputado artificialmente a um fato natural por uma decisão ou norma jurídica. Há uma decisão ou norma jurídica que imputa artificialmente a um certo fato natural um certo sentido jurídico. Então, os dois elementos, fato natural e sentido jurídico, estão presentes em qualquer fato jurídico relevante. Os exemplos de Kelsen são os seguintes, né? O exemplo da aprovação de uma lei. A aprovação de uma lei é o sentido jurídico que nós atribuímos ao fato. O fato exterior que pode ser visto é o de que existem homens reunidos numa sala, num dia específico, eles estão falando sobre coisas, alguns levantam as mãos e outros não, mas o sentido jurídico que é atribuído àqueles fatos é de que aqueles homens são, na verdade, os legisladores. Aquele local é, na verdade, o Congresso Nacional. Aquela reunião é, na verdade, uma sessão legislativa. As coisas de que eles estão falando são, na verdade, um debate legislativo. O levantamento de mãos é, na verdade, a aprovação de uma determinada lei. Então, uma lei foi aprovada. Esse é o sentido jurídico objetivo que o direito estabelece, fixa, imputa a esses acontecimentos. Mas os acontecimentos externos não informam isso sozinhos, né? Os acontecimentos externos são apenas a base natural sobre a qual o direito projeta um sentido jurídico, sobre a qual o direito imputa um sentido específico, um sentido propriamente jurídico. A mesma coisa ocorre nos outros exemplos, né? Você tem homens que se reúnem, conversam, apertam as mãos, assinam um documento. Bom, o que ocorreu do ponto de vista do direito, ali foi a celebração de um contrato. Celebração de um contrato é o sentido jurídico que está sendo atribuído a esse fato natural.
um sujeito de toga, né, que está num palanque, pronuncia determinadas palavras, bate um martelo, falando com outro sujeito que está na parte de baixo escutando. Esses são os fatos naturais, perceptíveis externamente, mas o direito atribui um certo sentido àquilo ali. Aquele falando é um juiz, aquele escutando é um réu. As palavras pronunciadas são as palavras da sua sentença. O que acabou de acontecer ali foi o anúncio de uma sentença judicial. Mas em qualquer fato jurídico relevante, portanto, você não consegue saber o seu sentido jurídico a partir da mera consulta das condutas exteriores ou dos fatos exteriores sensíveis, a mera consulta do mundo natural. Porque o direito não se encontra no mundo natural. O direito impõe ou imputa determinados sentidos aos fatos do mundo natural. E, portanto, são estes sentidos que interessam ao direito. Não propriamente os fatos naturais, mas o sentido que o direito imputa a esses fatos naturais. É este sentido que interessa ao direito e não propriamente o mundo da natureza. Portanto, aquilo que realmente interessa ao direito está no mundo da cultura, né? Pertence às ciências do espírito e não às ciências naturais, para nós retomarmos a nossa discussão da aula anterior sobre o neocantismo. Em seguida, Kelsen distingue entre dois tipos de sentido jurídico, o subjetivo e o objetivo. Ele chama de sentido jurídico subjetivo o sentido que os participantes acreditam que o fato tenha. E de sentido jurídico objetivo, o sentido que as normas jurídicas atribuem àquele fato. Então, o sentido que os participantes acreditam que o fato tenha, esse sentido é fundado na crença subjetiva, ele é o chamado sentido jurídico subjetivo. Enquanto que o sentido que o fato realmente tem à luz das normas é fundado nas normas jurídicas objetivas e, portanto, é o sentido jurídico objetivo. Os exemplos de Kelsen deixam isso bem claro, né? Se alguém pega uma folha de papel pouco antes de morrer, lista os seus bens e para quem gostaria que cada bem fosse, ele pode ter morrido tranquilo acreditando que havia feito um testamento, que seria um testamento válido, que seria obrigatório, que seria respeitado. Na verdade, no entanto, aquilo que ele fez não respeita vários dos requisitos que as normas jurídicas estabelecem para que contasse como um testamento. Não foi feito com instrumento público, não foi feito com auxílio de um advogado, não foi assinado por duas testemunhas, não foi registrado adequadamente em cartório, não foi feito prova da sua sanidade mental, nada disso aconteceu, né? Como nenhum desses requisitos foi atendido, então, do ponto de vista estritamente jurídico, do ponto de vista do sentido jurídico objetivo, aquilo que ele fez não é um contrato. Para ele, ele achava que era um contrato. Então, o sentido jurídico subjetivo era o de um contrato, mas o sentido jurídico objetivo não era, não coincidia com a norma. Uma coisa importante aqui, porque os exemplos de Kelsen são exemplos de desencontro entre os dois sentidos, então pode parecer que o sentido jurídico subjetivo nunca coincide com o objetivo, mas isso não é verdade, né? Alguém pode ter uma crença de que algo é um testamento e aquele documento de fato ser, à luz das normas, um testamento. Nesse caso, o sentido jurídico subjetivo estaria correto, mas ele estaria correto porque ele está em conformidade com o sentido jurídico objetivo. Quem determina o critério do que é legal ou ilegal não é a crença, é o direito. É possível, no entanto, que a crença esteja formada corretamente de acordo com o direito. E, nesse caso, o sentido jurídico subjetivo e objetivo coincidiriam entre si. O outro exemplo de Kelsen é se um grupo de justiceiros sequestra pessoas da cidade que eles consideram que cometeram crimes e, neste sequestro, julga secretamente estas pessoas no que eles acreditam ser um julgamento, condena essas pessoas à morte e as mata. Nesse caso, do ponto de vista dos membros daquele grupo de justiceiros,
o que ocorreu ali foi uma pena de morte. Foi feito um julgamento, foi dada uma sentença condenatória, foi aplicada uma pena de morte. Mas, do ponto de vista do direito, do ponto de vista das normas objetivas, o que ocorreu ali foi um sequestro e um assassinato. Aquelas pessoas não têm autoridade para prender as pessoas, nem julgá-las, nem muito menos matá-las. Aquele não foi o devido processo legal que está instituído nas normas jurídicas. Portanto, o que aconteceu ali não tem como contar como sendo um julgamento, uma condenação e uma execução. Na verdade, o que aconteceu ali foi um sequestro e um assassinato, do ponto de vista do direito objetivo. Uma vez que você faça essa distinção, aí fica fácil você chegar à conclusão a que o Kelsen quer que você chegue, né? Que o objeto de estudo da ciência do direito não são os fatos naturais, mas sim o seu sentido jurídico objetivo. O que o direito de fato estuda é o sentido jurídico objetivo que as normas imputam aos fatos naturais. Principalmente um determinado tipo de fato natural, que é a conduta humana. Que a conduta humana é o fato natural de que o direito vai se ocupar mais frequentemente. Então, não se trata de estudar propriamente a conduta, como faz a sociologia ou a psicologia, se trata de estudar o sentido jurídico da conduta, o sentido jurídico objetivo que as normas imputam àquela conduta. É isso que o direito, de fato, estuda. Esse é o seu objeto de investigação. Se o que permite que nós saibamos qual é o sentido jurídico objetivo de um fato natural é a norma jurídica, se é a norma jurídica que nós consultamos para saber qual é o sentido jurídico objetivo de um fato natural, então se segue daí que a norma jurídica funciona como um esquema de interpretação do fato natural, informando-nos qual o sentido objetivo deste fato à luz do direito. Então, se você imaginar uma tabela, né, que o direito funcionasse como se fosse uma grande tabela, em que de um lado da tabela você tem os fatos naturais que podem ocorrer no mundo, e do outro lado da tabela você tem o sentido jurídico objetivo que o direito atribui a cada um desses fatos, você teria, então, a norma como sendo o esquema que relaciona dois mundos, que relaciona natureza e direito. Ou a norma é o esquema que relaciona essas duas colunas, que representam dois mundos diferentes. O mundo dos fatos naturais e o mundo dos sentidos jurídicos. Ela é o esquema que permite saber qual fato natural deflagra qual sentido jurídico, ou qual sentido jurídico é imputado a qual fato natural. Ela é esse esquema que permite interpretar qual é o sentido jurídico objetivo que o direito imputa aos fatos naturais. Essa é a função da norma, né? A norma tem como função servir como esquema de interpretação dos fatos naturais, revelando para nós qual o seu sentido jurídico objetivo. É por isso que a norma jurídica tem um papel central no direito. E, normalmente, a gente simplifica dizendo que, para Kelsen, o objeto de estudo do direito são as normas jurídicas. Mas, na verdade, para ser mais preciso, o objeto de estudo do direito é o sentido jurídico objetivo que as normas jurídicas imputam aos fatos naturais. Esse é o verdadeiro objeto de estudo do direito, por isso é que ele não tem como ser uma ciência natural, ele não estuda fatos naturais, ele estuda sentidos construídos culturalmente, ele estuda os sentidos que são construídos à luz das normas. E é por isso que ele também não é uma ciência empírica causal, né? Porque ele não estuda fatos que estejam na ordem da causalidade, ele estuda fatos que estão na ordem da imputação jurídica. Né? E é isso que ele estuda, e é por isso que as normas são o seu instrumento principal para alcançar o seu objeto. Segunda parte, a norma como um enunciado de dever ser. Essa segunda parte precisa ficar bem claro, porque a norma não apenas não pertence ao mundo natural, ela não apenas não é um fato, né? Ela está numa outra esfera, ela pertence à esfera do dever ser, mas nessa esfera do dever ser ela tem um certo atributo, que é o atributo da validade, e esse atributo é essencial para entender a própria natureza e o funcionamento das normas. Então vamos lá. Primeiro, a distinção que Kelsen estabelece entre ser e dever ser.
Entre ser e dever ser, há uma tripla distinção. Há uma distinção ontológica, né? O chamado mundo do ser é o mundo dos fatos, é o mundo dos fatos sensorialmente perceptíveis, enquanto que o mundo do dever ser é um mundo de ideias, que são conceitualmente inteligíveis. Então, a separação entre fatos e ideias, entre o que é sensível e o que é inteligível, participa desta distinção aqui. Não é a totalidade dessa distinção, mas é um aspecto importante da distinção. A segunda é a distinção fenomenológica, né? O tipo de atitude que nós temos perante ser e dever ser, o tipo de experiência que a nossa consciência tem perante ser e dever ser. A nossa consciência experimenta o ser como real, como aquilo que existe. A nossa consciência experimenta o dever ser como ideal, como aquilo que deveria existir. Ela experimenta o ser como aquilo que é. Ela experimenta o dever ser como aquilo que deveria ser. Ela experimenta o ser como real. Ela experimenta o dever ser como ideal. Essa é a segunda parte da distinção. E ela se complementa com a terceira parte, que é a distinção lógica. Ser e dever ser estão em dois planos lógicos distintos, que fazem com que eles não possam ser confundidos entre si, nem se possa passar automaticamente de um para o outro. Então, por exemplo, a descrição de que algo é não pode implicar como consequência que ele deva ser dessa forma. Assim como a prescrição de que algo deve ser não pode implicar como consequência que ele de fato seja desta forma. A porta está aberta não significa que ela deva estar. Ela pode estar aberta quando não deveria. A porta deveria estar aberta não significa que ela está. Ela pode dever estar e, no entanto, estar fechada. Há uma possibilidade de desencontro entre ser e dever ser, entre como as coisas deveriam ser e como as coisas são. Essa possibilidade de desencontro impede que eu passe automaticamente de um para o outro. Esse passar automaticamente de um para o outro, essa vedação de passar automaticamente de um para o outro, recebe em filosofia o nome de guilhotina de Hume. A impossibilidade de derivar o ser do dever ser e vice-versa. Ou, para ser mais preciso, a impossibilidade de deduzir um do outro sem outras premissas complementares, sem premissas intermediárias. A possibilidade de deduzir um do outro diretamente. É esta possibilidade que está sendo vedada pela guilhotina de Hume. Não se pode derivar diretamente o ser do dever ser, nem o dever ser do ser. É isto que a guilhotina de Hume estabelece. Essa vai ser uma informação importante quando nós falarmos de norma fundamental mais lá na frente. Entre ser e dever ser há, no entanto, duas conexões. A conduta do ser pode corresponder àquela que é prevista no dever ser. É o que faz com que Kelsen diga que há dois sentidos para a expressão conduta devida. Conduta devida pode ser aquela que é prescrita pelo dever ser. Há uma norma, por exemplo, que manda pagar um certo imposto. Bom, então pagar aquele imposto é a conduta devida no sentido de é a conduta prescrita por aquela norma. No entanto, conduta devida pode também ser a conduta real que ocorre de estar em conformidade com aquela que foi prescrita pela norma. Se alguém de fato paga aquele imposto, a conduta real daquela pessoa está em conformidade com a conduta ideal prescrita pela norma. E, nesse sentido, a conduta real daquela pessoa é também uma conduta devida. Então, a conduta do ser pode corresponder àquela que é prevista no dever ser. Se isso não pudesse acontecer, se essa conexão não existisse, então as normas não se relacionariam com o mundo de modo algum, o direito não conseguiria ter nenhuma regulação da conduta.
é devido à possibilidade que existe de encontro e desencontro entre ser e dever ser, de correspondência e não correspondência, que vale a pena falar de obediência e desobediência ao direito. Que faz sentido nós falarmos de conduta legal e ilegal, jurídica e antijurídica. Aquela que está em conformidade e desconformidade, correspondência e não correspondência com o direito. Por outro lado, segunda conexão, o dever ser, no caso do direito, ele resulta de um querer dotado de autoridade. Outra forma de dizer isso, né? Quando nós dizemos que uma certa conduta deve ser, segundo Kelsen, o que nós queremos dizer é que alguém dotado da autoridade suficiente para isso expressou por um ato de vontade o querer de que aquela conduta seja. Então, o legislador quis que a conduta fosse. Como o legislador é dotado de autoridade para dar ao seu ato de vontade o sentido jurídico objetivo de ser uma norma, então o querer se converte, por meio de uma norma que atribui a ele esse sentido jurídico objetivo, o querer se converte em dever. O fato de que o legislador quer implica que os cidadãos devem se comportar daquela maneira. Dizer que eles criaram uma norma que agora pertence ao dever ser é dizer que eles produziram por um ato de vontade que pertence ao mundo do ser, né, uma norma que pertence ao mundo do dever ser, porque existe uma outra norma que dá a eles autoridade suficiente para isso. Existe uma outra norma que imputa ao seu ato de vontade no plano do ser o sentido jurídico objetivo de produzir uma norma no mundo do dever ser. Então, o dever ser resulta de um querer dotado de autoridade. O querer está no plano do ser, a autoridade está no plano do dever ser. Então, não é uma passagem automática do ser para o dever ser. É uma passagem mediada por um dever ser, né? O querer dotado de autoridade, querer no plano do ser, a autoridade no plano do dever ser, o querer dotado de autoridade é capaz de gerar uma norma. O querer dotado de autoridade gera um dever ser, produz um dever ser. A norma é um enunciado, portanto, de dever ser. Ela diz aquilo que deve ser. Ela diz qual é a conduta devida. Ela diz qual é a conduta obrigatória do ponto de vista do direito. Perfeito. Assim como os fatos, né, que pertencem ao mundo do ser, eles têm existência, né, eles podem existir ou não existir no mundo do ser, o que equivale à existência no mundo do dever ser é a validade. Normas que pertencem ao mundo do dever ser têm validade ou invalidade. Elas são válidas ou não válidas. Elas valem ou não valem. E dessa maneira que você diz que elas pertencem ou não pertencem a um certo sistema normativo. Que elas pertencem ou não pertencem a uma certa ordem jurídica. Que elas são ou não obrigatórias em vista daquele sistema referencial, daquela ordem jurídica positiva em particular. Então, assim como os fatos têm existência e inexistência, as normas têm validade ou invalidade. O que nós queremos dizer com validade é obrigatoriedade nos termos de certo sistema. É obrigatoriedade dentro de um certo sistema. A validade, no entanto, ela deve ser distinguida da vigência. Vigência é exigibilidade daquela norma. Então, se uma norma, por exemplo, é validamente produzida hoje, publicada, já está valendo, já tem validade, mas ela diz que ela só vai entrar em vigor, ela só vai se tornar vigente daqui a um ano. Nesse intervalo de um ano, ela tem validade, ela é obrigatória. É exatamente porque ela é obrigatória que quando ela manda esperar um ano, nós estamos esperando um ano, nós estamos obedecendo ao que a norma obrigatória manda fazer, mas ela ainda não é vigente, ela ainda não é aplicável, exigível, ela ainda não é diretamente exigível para a conduta. Então, existe um momento em que a norma adquire validade e existe um momento em que ela adquire vigência. Essas duas coisas podem não coincidir entre si.
A validade pode vir primeiro e a vigência só depois. Validade e vigência podem chegar juntas, mas num determinado momento no futuro, a vigência da norma ser suspensa temporariamente e ela continua tendo validade, mas não tem naquele intervalo de tempo vigência. Então, leve em conta isto, né? Há um desencontro, não exatamente um desencontro, mas existe uma conexão não necessária entre validade e vigência. Os dois não estão necessariamente presentes ao mesmo tempo e são dois atributos diferentes. Um é a obrigatoriedade dentro daquele sistema, o outro é a exigibilidade prática dentro daquele sistema. A validade tem 4 dimensões, segundo o Kelsen. Essas 4 dimensões também podem ser aplicadas para a vigência analogicamente. A validade tem uma dimensão espacial, uma norma é válida num certo território. Uma dimensão temporal, ela é válida desde um determinado tempo até quando ela for revogada. Ela tem uma validade subjetiva, que são os sujeitos que estão regidos por ela, e uma validade objetiva, que são as condutas que ela regula. Então, uma norma tem validade espacial, num certo território, temporal, num certo lapso de tempo, subjetiva, válida para certas pessoas, e objetiva, válida para certas condutas. A mesma coisa pode ser aplicada analogicamente para a vigência. Alguns elementos a mais sobre validade. Uma norma tem validade, para Kelsen, quando ela atende aos requisitos de autoridade, de procedimento, de forma e de conteúdo para uma norma do seu tipo em certa ordem jurídica. Então, ela precisa ser feita pela pessoa certa, é o requisito de autoridade, por alguém que tem competência para fazê-la. Ela precisa ser feita do jeito certo, seguindo todos os procedimentos necessários da sua elaboração. Ela precisa ser feita da forma certa, ela precisa estar da forma correta. Ela precisa atender a certos requisitos formais específicos. E ela tem certas limitações de conteúdo que ela não pode desrespeitar. Então, se nós imaginarmos uma emenda constitucional é válida se quem a produziu foi o Congresso Nacional na condição de Assembleia Nacional Constituinte derivada, se ela foi aprovada nas duas casas por uma maioria de, no mínimo, 3/5 e depois sancionada pelo presidente, se ela tem a forma adequada, né, se ela atende aos requisitos que a Constituição estabelece para uma emenda constitucional e se ela não viola cláusulas pétreas da Constituição, que são os seus requisitos de conteúdo. A mesma coisa vale para uma lei, a mesma coisa vale para um testamento, a mesma coisa vale para um contrato, a mesma coisa vale para um termo de representação, para um recibo, para um cheque. Qualquer desses documentos tem igualmente esses requisitos de autoridade, procedimento, forma e conteúdo, né? Tudo isto são os requisitos de validade para uma determinada norma. Então, uma norma é válida quando ela atende a estes requisitos. A sua validade não deve ser confundida com a sua correção moral ou a sua justiça moral. Ela não é dependente da correção moral, ela é independente dela, né? Já vimos que a teoria pura do direito ela se abstém de valorações morais, e, ao se abster de valorações morais, ela deixa de lado a questão da correção moral da norma. A validade jurídica é uma questão puramente objetiva, que tem a ver com o atendimento dos requisitos que nós acabamos de consultar, né? Acabamos de comentar, e não tem a ver com correção moral. Não é, de modo algum, uma avaliação moral. O que corta para os dois lados, né? Corta por um lado, então, a avaliação moral não entra na consideração sobre a validade da norma, mas corta também para o outro lado. Então, dizer que uma norma é válida não é dizer que ela é moralmente boa, que ela é moralmente justa ou moralmente aceitável. Não tem nenhuma dessas implicações. Não tem a implicação de que você deveria obedecê-la do ponto de vista moral.
né? Só tem a conotação de que você deveria do ponto de vista do direito positivo, né? Do ponto de vista do que o direito positivo considera válido. A validade jurídica também é diferente, né? Deveria estar aqui um sinal de diferente, é diferente da eficácia factual da norma. Eficácia é saber se ela é obedecida ou não. O que pode ser medido de duas maneiras, né? Pode ser que a conduta que ela prescreve seja amplamente obedecida, ou pode ser que mesmo sendo desobedecida, essa conduta as desobediências são frequentemente punidas, né? Em ambos os casos se diz que a norma tem eficácia. A validade jurídica da norma não é dependente da sua eficácia. Não é necessário que ela seja amplamente obedecida para ela ser válida. Mas o Kelsen faz a observação de que é preciso que ela seja minimamente obedecida. Uma norma que não fosse obedecida em caso algum seria uma norma cuja validade seria apenas uma casca formal que não significa nenhum tipo de obrigatoriedade real. Então, existe um requisito de mínimo de eficácia que se coloca para as normas. Vamos para o nosso último item, né? A caracterização do direito como uma ordem social normativa de coerção. Vamos por partes. Começar com a caracterização dele como uma ordem normativa. O direito, para o Kelsen, não é formado de uma única norma, né? Mas sim de um conjunto interrelacionado de normas com a pretensão de ser um sistema. Com a pretensão de ser um sistema significa satisfazendo as características de um sistema, que são as 4 pretensões que nós vamos ver em seguida. Mas então, o direito não é uma única norma, ele é uma ordem normativa. O que é uma ordem normativa? É um conjunto interrelacionado de normas que tem a pretensão de ser um sistema. Ele não é apenas um conjunto de normas, né? Se você pegar, por exemplo, as normas contra o homicídio em todos os países do mundo e reuni-las num conjunto, esse é um conjunto de normas. Mas não é um conjunto interrelacionado com a pretensão de ser um sistema. Não é um conjunto que componha na sua coletividade um sistema aplicado aos mesmos cidadãos, no mesmo território, aplicado interrelacionadamente. Ele não é nada disso, né? Ele é apenas um conjunto de normas soltas, um conjunto de normas aleatórias. Isso não é o que o direito é. O direito é uma ordem normativa. Ele é um conjunto interrelacionado de normas com certas pretensões para que ela possa contar como sendo um sistema. Quais são estas pretensões? Essas pretensões são 4, né? Ordens normativas que pretendem ser um sistema. Ordens normativas têm uma quádrupla pretensão. Elas têm, por um lado, uma pretensão de unidade. É preciso que exista um elemento unificador que ligue todas as normas entre si como sendo partes ou membros de um mesmo sistema. Em Kelsen, o elemento unificador que vai desempenhar esse papel é a norma fundamental, como nós vamos ver daqui a 2 aulas, quando nós falarmos da dinâmica jurídica. Essa é a primeira pretensão. Segunda pretensão, a pretensão de coerência, né? A pretensão de que as normas estejam em conformidade umas com as outras, se ajustem bem umas às outras, sejam coerentes umas com as outras e, portanto, de que elas não entrem em contradição. Quando as normas entram em contradição a ponto de serem incompatíveis entre si, nós dizemos que ocorre um conflito de normas ou uma antinomia. Portanto, a pretensão de coerência implica que esse sistema tenha certos mecanismos de solução das antinomias que aparecerem. Antinomias acabam sendo inevitáveis, mas é preciso ter alguma forma de combatê-las. Tanto alguma forma de preveni-las, mas, sobretudo, alguma forma de solucioná-las quando elas aparecerem.
Terceira pretensão é a pretensão de completude. O direito tem a pretensão de ser um sistema completo. E, nesse sentido, ele tem a pretensão de que todos os fatos sociais relevantes estejam abarcados por ele. Como não é possível que o legislador preveja tudo, vão ocorrer certos fatos sociais não abarcados pelo direito, que, no entanto, exigem uma solução jurídica para o seu caráter problemático. Estes fatos compõem aquilo que normalmente se chama de lacunas da lei. As lacunas da lei, as lacunas das normas, são os fatos sociais problemáticos não adequadamente previstos pelo direito. É preciso também que o direito tenha alguma forma de solução para essas lacunas, para poder honrar a sua pretensão de completude. E, finalmente, a pretensão de autonomia. A pretensão de autonomia é dupla. Ela significa independência, né? Uma ordem jurídica como a ordem brasileira pretende ser independente das outras ordens jurídicas, ela não é dependente da ordem americana, ou da ordem alemã, ou da ordem argentina, mas ela também pretende ter capacidade de, quando necessário, se relacionar com essas outras ordens jurídicas, né? Se um cidadão casado que tem uma empresa se muda da França para o Brasil, então é preciso que exista alguma relação entre o direito brasileiro e o direito francês, pela qual se saiba agora qual vai ser o status desse indivíduo. Ele continua casado no Brasil? Ele continua sendo dono daquela empresa no Brasil? Ele deve pagar impostos sobre essa empresa aqui no Brasil ou lá na França? O regime de bens que ele adotou lá na França, se só existir lá, deve ser respeitado no Brasil, ou ele deve adotar um dos que existe no Brasil, que são as normas do direito internacional, tanto público quanto privado, que fazem esse tipo de integração. Para que você possa honrar, neste caso, a pretensão de autonomia, você precisa de esquemas de relação que façam com que as ordens jurídicas consigam se comunicar entre si, se relacionar entre si, sem que elas se confundam uma com a outra, permanecendo com a sua independência uma em relação à outra. Agora, o direito como ordem social. Já vimos como ordem normativa, agora como ordem social, né? O Kelsen diz que o direito é uma ordem social não porque as suas normas regulem condutas dos indivíduos em sociedade. Isso é banal, né? Praticamente todas as ordens normativas seriam, então, ordens sociais, porque todas as condutas, até mesmo a conduta de fugir da sociedade, é uma conduta em sociedade ou relativa à sociedade. Não é por esse motivo, né? O motivo pelo qual o direito é uma ordem social é que ele só regula uma conduta de um indivíduo na medida que essa conduta possa afetar outros indivíduos, na medida que essa conduta tenha relevância social. O modo mais preciso com que isso está formulado é dizer o seguinte, né? O direito só se ocupa de regular condutas individuais na medida em que estas, número 1, se manifestem objetivamente na forma de ações ou omissões, porque só aí é que elas podem interferir com os interesses de outras pessoas, só aí é que elas podem afetar outros indivíduos, se elas se manifestarem objetivamente na forma de ações e omissões, né? A mera cogitação não faz isso, o mero sentimento não faz isso, a mera intenção, a mera aspiração, nada disso interfere com os interesses diretos das outras pessoas. São as ações e omissões que fazem isso. Então, ela tem que se manifestar objetivamente como ação ou omissão. E na medida que elas interfiram, ou naquela ordem jurídica se suponha que elas interfiram com os interesses de outros indivíduos. Mesmo quando algumas das formas do direito punem condutas que nós, à luz dos nossos valores, consideramos que não interferem com os interesses de outros indivíduos, como, por exemplo, a sua orientação sexual, ou como, por exemplo, o modo como eles organizam a sua própria rotina, ou, por exemplo, o consumo ou não consumo de drogas recreativas, mesmo quando o direito regula esse tipo de coisa, é porque naquela ordem jurídica se tem a suposição de que aquelas condutas acabam interferindo, sim,
com o interesse da coletividade como um todo, ou acabam interferindo, sim, com a situação de outros indivíduos, ou com a situação da família em geral, ou com a situação da ordem social em geral, se tem alguma suposição deste tipo, né? Então, o direito é uma ordem social porque ele só regula uma conduta individual quando ela tem relevância social, quando ela é passível de atingir outros indivíduos. E para isso ela precisa se manifestar objetivamente como ação ou omissão, e precisa ter pelo menos o potencial, à luz dos valores daquela ordem jurídica, de interferir, de impactar de alguma forma os outros indivíduos ou a sociedade como um todo. Finalmente, o direito é caracterizado também como uma ordem de coerção. Ele é uma ordem de coerção porque ele recorre frequentemente e necessariamente à sanção. O direito recorre à coerção, né, ao uso da força, ao uso regulado da violência na forma de sanção. O que é sanção? Bom, sanção é um bem previsto como recompensa da obediência ou mal previsto como castigo da desobediência. No primeiro caso, você tem uma sanção positiva, no segundo caso, uma sanção negativa, né? Então, o primeiro caso, um bem previsto como recompensa da obediência. Então, se você imaginar aquele desconto que é oferecido para as pessoas que pagam seu imposto até o dia do vencimento, um desconto no valor total, esse é um benefício que você recebe por estar obedecendo a norma tal como ela foi estabelecida. Se é um benefício para recompensar a obediência, é sanção, mas é sanção positiva. Se você imaginar a redução da pena do detento por bom comportamento, esse é um benefício que você recebe por estar agindo em conformidade com a norma. Se você, nesse caso, é um bem que está sendo utilizado como recompensa da obediência. Então, é sanção também, mas é sanção positiva. No entanto, 99% das vezes, a sanção do direito vai ser do outro tipo, vai ser negativa. Vai ser um mal previsto como castigo da desobediência. Os males que normalmente o direito emprega para punir são uma restrição ou perda da liberdade, uma restrição ou perda do patrimônio, uma restrição ou perda da vida, né? Liberdade, patrimônio e vida são normalmente os bens que são restringidos, perdidos ou ameaçados pela sanção. Então, é um mal previsto como castigo da desobediência, para caso você não haja em conformidade com o que as normas estabeleceram. Há 4 distinções importantes quanto às sanções. Existem sanções positivas e negativas, acabamos de ver. O bem que recompensa a obediência positiva, o mal que pune ou castiga a desobediência, sanção negativa. Segunda diferenciação. As sanções podem ser imanentes ou transcendentes. Elas são imanentes se elas são do tipo que se cumprem neste mundo, nesta vida, por seres mundanos. Ela é transcendente se ela é do tipo que se aplica noutro mundo, noutra vida, ou por seres extramundanos, sobrenaturais. Então, céu e inferno são sanções transcendentes. Mas também seria, por exemplo, num povo que acreditasse que a erupção de um vulcão é punição dos crimes não punidos, também seria uma sanção transcendente. Nesse caso, mesmo ocorrendo neste mundo, nesta vida, a erupção vulcânica seria produzida por seres sobrenaturais ou forças sobrenaturais, e isso faria dela uma sanção transcendente. Mas uma sanção imanente é aquela que se dá neste mundo, nesta vida, por fatores mundanos, a partir de agentes mundanos. A sanção pode ser interior ou exterior. Kelsen chama de sanção interior aquela que ocorre no caso da moral, principalmente o orgulho de ter feito a coisa certa, ou o arrependimento, o remorso de ter feito a coisa errada. Então, essas sanções internas, elas são certos estados subjetivos.
São os estados subjetivos que derivam da obediência ou da desobediência ao direito. Enquanto as sanções exteriores são aquelas que se aplicam diretamente, né, sobre a vida, liberdade e patrimônio dos indivíduos, sobre os seus bens exteriores, sobre a sua manifestação exterior. E, finalmente, elas podem ser difusas ou organizadas. Se elas forem sanções difusas, significa que elas não estão previstas juridicamente e que elas podem ser aplicadas por qualquer pessoa. Se elas forem sanções organizadas, significa que elas estão previstas juridicamente e só podem ser aplicadas por quem tem competência para isso, por quem está autorizado à aplicação daquela sanção. Então, no caso de um crime como roubo, você poderia imaginar o linchamento como sendo uma forma de sanção difusa e a prisão por roubo como sendo uma forma de sanção organizada. Assim como no caso do cometimento de uma fraude, você poderia imaginar a má reputação da pessoa no seu ramo de negócio ou na sua vizinhança como sendo uma sanção difusa, enquanto a sua punição jurídica seria uma sanção organizada. O direito usa sanções negativas, ou predominantemente, 99% das vezes, ele usa sanções negativas, e apenas sanções imanentes, nunca transcendentes, apenas sanções exteriores, nunca interiores, e apenas sanções organizadas, jamais sanções difusas, ou pelo menos o direito moderno não usa sanções difusas, né? Várias formas do direito antigo que recorriam ou à vingança privada, né? ou recorriam a alguma forma de vingança pública não institucionalizada, poderiam ser caracterizados como recorrendo a sanções difusas. Mas o direito moderno, no formato que Kelsen está considerando, se utiliza de sanções organizadas. E, portanto, essas são as sanções que são mais importantes para o direito. Última consideração, né, do direito como ordem de coerção. Para Kelsen, a sanção no direito tem uma dupla função. E é muito importante entender isso. Né? É muito importante entender isto. O Kelsen acha que a sanção é um elemento absolutamente indispensável do direito, mas tem uma razão para isso. E não é a razão que você acha a princípio. A princípio, você acha que o Kelsen acha que a sanção é indispensável, porque sem sanção as pessoas não vão obedecer. E não é por isso. Não é este o motivo do Kelsen. Mas para isso você tem que prestar atenção nessa explicação aqui. A sanção tem duas funções no Kelsen. A sua função secundária e apenas provável, que ela pode vir a cumprir ou não, é provável que ela cumpra, mas não necessariamente, é estimular a obediência. Estimular a obediência, desestimular a desobediência, influenciar a motivação ou regular a conduta. Essa é a função secundária da sanção, e ele diz que é secundária porque essa é uma função empírica que ela pode exercer ou não. A sua simples prescrição não garante isso. Se a sanção está prescrita, mas ela nunca é aplicada, ela não tem efeito nenhum sobre a conduta. Ela não cumpre essa função. Se a sanção está prescrita, mas não existe fiscalização e vigilância suficiente, ou o processo não pega a maioria dos desobedientes, se a pessoa tem certeza de que ela não vai ser descoberta, em todos esses casos a sanção não tem influência nenhuma como estímulo à obediência. E, portanto, isso não necessariamente acontece, essa função é a função não necessária, é a função apenas possível, apenas provável da norma. Enquanto que a sua segunda função, a função primária, a função principal, é aquela que ela sempre tem, é uma função certa. Não é apenas possível ou provável, é certa, necessária. Ela sempre acontece. Essa é a função de sinalizar o que é obrigatório ou não no direito. O direito sinaliza que algo é obrigatório, atribuindo à desobediência àquela coisa uma sanção.
o direito sinaliza que uma conduta é obrigatória, atribuindo a desobediência àquele padrão de conduta uma sanção. Então, a sanção é o modo como o direito sinaliza. Existe uma função aqui que é imputadora de sentido. O que imputa sentido objetivo de obrigação a uma norma é o fato de haver uma sanção para desobediência. Ou existe uma função semiótica, né? Que o que sinaliza no Código do Direito que algo é obrigatório é a prescrição de uma sanção para o caso de desobediência. Essa é a função principal da sanção. Esse é o motivo pelo qual a sanção precisa estar lá. Então, o Kelsen tem problema, por exemplo, com uma norma que não tem a sanção. A norma prevê que é proibido estacionar num certo lugar e não há sanção nenhuma. Essa não é uma norma jurídica completa. Essa não funcionou segundo o esquema jurídico para atribuir uma obrigação. Ela não é, a rigor, obrigatória nos termos do direito. No entanto, se há uma norma proibindo o estacionar num determinado lugar e há uma sanção prevista, que seja de R$1, 20 centavos que seja, não importa o quão irrelevante ela seja, porque não importa se ela vai influenciar a conduta ou não, essa é a sua função secundária. O que importa é a sua função principal. A multa mesmo de 20 centavos já assinalaria que aquela é uma conduta obrigatória. Já assinalaria que o padrão estabelecido por aquela norma é um padrão obrigatório. Essa é a função principal da sanção. Essa é a função principal. Então, dado isto, né, você tira daí uma conclusão que é extremamente importante para a caracterização que o Kelsen faz do direito, que é a conclusão que está aqui na segunda parte, né? O direito é uma ordem de coerção não porque ele recorre à sanção. A moral também recorre à sanção. A religião também recorre à sanção. Vários elementos da cultura recorrem à sanção, principalmente se você considerar difusa, se você considerar interna e se você considerar transcendente, várias outras ordens dentro da sociedade recorrem à sanção. Não é isso que diferencia o direito. O que diferencia o direito como ordem de coerção é porque ele não é capaz de sinalizar obrigação de outra maneira que não pela sanção. A única forma com que o direito é capaz de sinalizar obrigatoriedade é por meio da sanção. É por isso que a sanção é indispensável do ponto de vista do Kelsen. Por que o direito precisa necessariamente da sanção? Por que ele não tem outra maneira de assinalar a obrigatoriedade? Porque se você parte de uma teoria pura do direito, então isso significa que, por exemplo, as condutas que o direito proíbe, elas não são necessariamente condutas más. Elas não são necessariamente condutas ruins em si mesmas. Assim como as condutas que o direito obriga não são necessariamente boas. Elas não são intrinsecamente boas em si mesmas. O que indica que o direito trata algo como legal ou ilegal, que o direito trata algo como sendo juridicamente obrigatório ou juridicamente proibido, juridicamente ilícito ou juridicamente ilícito, é a sanção. Por que você precisa desse sinal? Porque o direito não lida com condutas que sejam boas ou más em si mesmas. Ele lida com condutas que são boas ou más na medida que os direitos as trata como tal, na medida que o direito imputa a elas um sentido de obrigatório ou proibido, de lícito ou ilícito, de legal ou ilegal. É por isso que o direito precisa da sanção, porque sem a sanção eu não tenho como saber o que é que o direito trata como obrigatório ou proibido, o que o direito trata como lícito ou ilícito. Como o direito pode regular qualquer coisa de qualquer forma, ele pode regular qualquer conduta, justa ou injusta, mandando, eventualmente, fazer aquilo que é injusto e proibindo de fazer aquilo que seria justo. A justiça não pode ser o critério do que é obrigatório ou proibido. Eu vou precisar de um outro critério que não é a qualidade moral da própria conduta. Eu vou precisar de um critério exterior
dado pelo próprio direito de qual conduta é obrigatória ou proibida, de qual conduta é boa ou má do ponto de vista do direito. E este sinal externo de obrigatoriedade vai ser a sanção. Então, repetindo, o direito não é uma ordem de coerção porque recorra à sanção, ele é uma ordem de coerção porque ele tem que recorrer à sanção, porque ele não tem outra maneira de assinalar a obrigatoriedade que não a sanção, porque ele não estabelece relações positivas ou negativas com a conduta a partir das suas qualidades intrínsecas, mas sim a partir de um atributo extrínseco, que é a sua vinculação ou não a uma sanção. É neste sentido que o direito é uma ordem social, normativa, de coerção. Social, porque só regula a conduta quando ela tem relevância social. Normativa, porque ela é um conjunto de normas interrelacionadas com pretensão de ser um sistema. De coerção, porque ela não apenas recorre à sanção, mas precisa necessariamente da sanção para assinalar a obrigatoriedade. É neste sentido que o direito é qualificado como sendo uma ordem social normativa de coerção, que é a caracterização com que o Kelsen termina esse capítulo. Né? Então, terminamos o nosso conteúdo de hoje. Vamos nos encontrar novamente na nossa próxima aula, que vai ser a quarta aula, dedicada ao capítulo 3, ao capítulo que se chama Direito e Ciência. Lá nós vamos falar sobre norma jurídica e proposição jurídica, sobre nexo de causalidade, nexo de imputação e algumas outras noções para nós entendermos como é que o Kelsen vê a ideia de ciência do direito. Nos vemos lá. Né? Espero que tenham gostado de hoje. Nos vemos na próxima aula.